Olá, jovens. Eu vou começar corrigindo, né, a tarefa da aula anterior. Então é o seguinte, para algumas turmas, A, B, E, F, H, eu enviei esse exercício que estava copiado errado. O que tem de diferente? Aqui faltou esse mais 6 água líquida e aqui estava H2, no entanto é O2 gasoso. Então foi essas as mudanças. Olha, aqui esta é a equação global, que eu prefiro chamá-la de equação-resposta. Se você for ver vídeo aula sobre lei de Hess, geralmente os professores usam a terminologia equação global. Mas como a resposta tem que ser esta, eu já prefiro chamá-la de equação-resposta. E qual é a equação-resposta? É aquela que nós não conhecemos o valor do ΔH. Ela pode ser a primeira, como é o nosso caso, pode ser a última e pode ser que ela esteja entre uma e outra. Bom, então, aqui nós temos 3 equações em que conhecemos o valor do ΔH. Vai ter exercício que vão ser 4 equações, né, com os valores de ΔH conhecidos. Então, primeiro detalhe, sublinhar nas equações que têm valor de ΔH, todas as substâncias que tem na equação resposta. Obviamente, a substância em si tem que ser igual, né? Se aqui tem O2 gasoso e o outro é O2 líquido, não é a mesma coisa, não pode sublinhar. Agora, quando o número de mols é diferente, não tem problema, né? Quando o matematicano falar que aqui é 6 o coeficiente, sem problema. Bom, então, eu tenho aqui O2, tenho aqui e também tenho nessa equação. Aqui eu tenho C6H12O6, que é a glicose, aqui também tem. Aqui eu tenho o CO2, aqui também. E aqui eu tenho a água líquida, aqui também. Olha, observa que o O2, o gás oxigênio, ele foi sublinhado 3 vezes. Então, quando uma mesma substância é sublinhada 2, 3 vezes ou mais, eu não analiso ela nesse momento de ver o que vai acontecer da agora para frente. Eu vou analisar aquela substância que apareceu apenas uma vez. Então, igual é o caso aqui da glicose, está no segundo membro, produto da reação, à direita da seta. E na equação resposta, ela está no primeiro membro, reagentes, à esquerda da seta. Então, essa equação resposta eu não posso mexer nela de forma nenhuma. Tenho que alterar alguma coisa nas outras. Então, eu vou ter que inverter os membros desta equação para que essa substância fique do mesmo lado em que ela está na equação resposta. O que é a inversão? Pego o segundo membro, ponho no primeiro. Pego o primeiro, ponho no segundo. Com um detalhe: todas as vezes que eu faço a inversão de membros, obrigatoriamente, eu tenho que trocar o sinal do valor do ΔH. Se aqui é negativo, aqui passa a ser positivo, né? Em termoquímica, mesmo que o sinal seja positivo, é necessário que a gente coloque, não fique subentendido como na matemática. Então ficou o quê? Né? Eu acho que todos vocês entenderam. Peguei isso, coloquei no primeiro membro, peguei o primeiro membro, coloquei no segundo e troquei o sinal do valor do ΔH. Olha, então, está sublinhado o O2, aqui também, mas eu não vou analisar ele. Eu vou analisar aquela substância que apareceu apenas uma vez, CO2. Está no segundo membro, na equação resposta também está no segundo membro. Porém, aqui é só 1 mol, aqui são 6. Então, eu tenho que fazer com que esse número seja igual a esse. Para isso, eu tenho que multiplicar toda a minha equação por 6. Então, 6 vezes 1 dá 6, 6 vezes 1 dá 6, 6 vezes 1 dá 6, e menos 413 vezes 6, que vai dar menos 2.478 kJ. Agora,
vamos analisar a terceira equação. A água líquida está no segundo membro. Na equação resposta, ela também está no segundo membro. Porém, aqui é apenas 1 mol. Aqui são 6. Então, eu tenho que fazer com que aqui seja também 6 água líquida. Para isso, é necessário multiplicar por 6. Então, vai ficar 6H2 gasoso, mais, observa que aqui eu tenho meio vezes 6. Multiplicação de frações. Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Então, vai dar 3O2 gasoso. E aqui, 1 vezes 6, 6 água líquida. Multiplicando menos 286 vezes 6, dá menos 1.716 kJ. Bom, agora, o que eu faço? Eu vou cortar todas as substâncias que são iguais e que estão em membros diferentes. Então, eu tenho aqui o seguinte, olha, eu tenho aqui o carbono, 6 carbono sólido com 6 carbono sólido. Eu tenho aqui o seguinte, observa que o O2 ele está no primeiro membro e na outra equação também está no primeiro membro. Então, aqui o H2 eu vou poder cortar também, tá? E as demais não tem como cortar, porque as demais todas têm na equação resposta. Bom, com detalhe aqui, ó. Eu vou descer aqui o C6, H12O6 aquoso, mais, agora chegou a vez do O2. Observa que aqui eu tenho 6 mais 3, porque todos dois estão no mesmo membro. Quando isso ocorre, nós temos que somar, vai dar 9O2. Porém, aqui eu tenho 3O2. Quando eu passo eles para o primeiro membro, em outras palavras, para ficar mais fácil, eu vou cortar o 3O2 com 3O2. Mas eu poderia fazer também isso aqui que eu comecei a explicar. 6 mais 3, 9. 3 menos 9 vai dar 6. Tá? Essa tinta seca o tempo todo. Então, vai ficar o quê? Mais 6O2 gasoso, produzindo 6 CO2 aquoso, mais a 6 água líquida. Tá aqui, ó. Ou seja, justamente a equação resposta. Agora, para eu ver qual é a variação de entalpia, eu tenho que somar esses 3 valores de ΔH. Então vai ficar o quê? ΔH é igual a ΔH1 mais ΔH2 mais ΔH3. Substituindo os valores, ΔH1 mais 1.263 mais ΔH2 menos 2.478 mais ΔH3 menos 1.716. Né? Então, fazer só o jogo de sinais aqui agora. ΔH mais 1.263 mais vezes menos 2.478 mais vezes menos 1.716. Então, ΔH é igual a mais 1.263, sinais iguais, soma
e conserva o sinal. Então vai ficar 2.478 mais 1.716, que vai dar 4.194. Sinais diferentes subtraídos ao sinal do maior número. Menos 1.263 dá 2.931 kJ. Então, esta é a entalpia procurada. Ficou meio tumultuado porque o espaço do quadro ficou pequeno, mas não é tão fácil, reconheço, mas tem que ter atenção, né, para realmente aprender. Creio que nessas alturas a maioria de vocês já aprendeu essa matéria. E isso é importante porque nos vestibulares e no Enem sempre cobram questões, né, de lei de Hess. Bom, meninos, esse exercício 2 também, infelizmente, foi elaborado errado. Me desculpe, eu peguei da internet, confiei, mas acontece isso. Na internet, exercícios elaborados de forma errada, como tem até em livros mesmo. Então, o que alterou? Alterou essas duas coisas. Não tinha esse 2, tem que colocar, e aqui era 6. Então, o 6 tem que ser alterado para 3, tá bom? Então, a minha equação-resposta é esta. Eu tenho que sublinhar nas outras equações todas as substâncias que tem na equação-resposta. É igual aqui C2H4, sublinhei aqui. F2, sublinhei aqui e aqui. Tá? O CF4, sublinhei aqui. E o HF, sublinhei aqui. Agora, como o F2 foi sublinhado 2 vezes, eu não vou analisar ele, como eu já expliquei antes, né? Eu analiso aquela substância que apareceu apenas uma vez. Olha, aqui é 2HF, só que aqui são 4HF. Eu tenho que fazer com que esse 2HF vire 4HF. Para isso eu tenho que multiplicar a equação toda por 2. Então vai ficar o quê? 2H2 mais 2F2, né, produzindo 4HF, e o ΔH, né, também é multiplicado por 2, que deu 1092. Agora, vamos analisar o CF4, porque o F2 repetiu, eu não analiso ele. CF4 está no segundo membro, né, aqui também está no segundo membro. Aqui é 2, aqui também é 2. Então, se a substância está no mesmo membro com o mesmo coeficiente, eu vou apenas copiar a equação. Então foi isso que eu fiz, ó. Copiei 2 carbono mais F2, 2CF4, ΔH2 menos 680 kJ. Agora, vou analisar o C2H4. Aqui ele está no segundo membro, aqui está no primeiro membro. Então, se está em membros diferentes, significa que eu tenho que inverter esses membros. Então, que foi isso que eu fiz? Peguei o segundo membro, coloquei no primeiro, peguei o primeiro, coloquei no segundo. Se eu fiz a inversão de membros, eu tenho que alterar o sinal do ΔH, tá? Se era mais, passou a ser menos. Então, o que eu faço? Eu corto todas as substâncias que estão em membros diferentes que são iguais. Cortei o 2 carbono, cortei o 2H2. Não dá para cortar mais. Então, o que acontece? Eu devo deixar na mesma ordem que está na equação resposta. Apesar de que o F2 apareceu primeiro, mas como na equação resposta o C2H4 vem primeiro, eu vou colocar ele primeiro. Olha, o F2, eles estão no mesmo membro. Quando estão no mesmo membro, eu devo somar. 2 mais 1, 3, F2. Aqui sobrou o quê? 2 CF4 mais 4 HF. Tá vendo? Apesar de que o HF veio primeiro que o 2CF4,
mas eu devo colocar na mesma ordem que está na equação resposta. Agora, é só nós somarmos os valores de ΔH. Daqui para cá eu só vou fazer o jogo de sinais. Como todos são negativos, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Esta é a resposta. Então, eu acho que sem problema, né? Então vamos à mensagem. O segredo da felicidade. Passamos a vida em busca da felicidade, procurando o tesouro escondido, a chave da felicidade. Esperamos que tudo que nos preocupa se resolva a um passe de mágica. Achamos que a vida seria tão diferente se pelo menos fôssemos felizes. E assim, uns fogem de casa para serem felizes e outros fogem para casa para serem felizes. Uns se casam para serem felizes e outros se divorciam para serem felizes. Uns desejam viver sozinhos para serem felizes. Outros desejam possuir uma grande família a fim de serem felizes. Uns fazem viagens caríssimas para serem felizes. Outros trabalham além do normal para serem felizes. Uma busca infinita, anos desperdiçados. Nunca a lua está ao teu alcance. Nunca o fruto está maduro, nunca o vinho está no ponto. Sombras, lágrimas, nunca estamos satisfeitos, mas há uma forma melhor de viver. A partir de um momento em que decidimos ser felizes, nossa busca da felicidade chega ao fim. É que percebemos que a felicidade não está na riqueza material, na casa nova, no carro novo, naquela carreira, e jamais está à venda. Quando não conseguimos achar satisfação dentro de nós mesmos, é inútil procurar em outra parte. Sempre que dependemos de fatores externos para ter alegria, estamos fadados à decepção. A felicidade não tem nada a ver com conseguir. A felicidade consiste na satisfação com o que temos e com o que não temos. Poucas coisas são necessárias para fazer feliz o homem sábio, ao mesmo tempo em que nenhuma fortuna satisfaz a um inconformado. As necessidades de cada um de nós são poucas. Enquanto nós tivermos alguma coisa a fazer, alguém a amar, algo a esperar, seremos felizes. Tenhamos certeza, a única fonte da felicidade está dentro de nós e deve ser repartida. Repartir nossas alegrias é como espalhar perfumes sobre os outros. Sempre algumas gotas acabam caindo sobre nós. Se chover, seja feliz com a chuva que molha os campos, varre as ruas e limpa a atmosfera. Se fizer sol, aproveite o calor. Se houver flores em seu jardim, aproveite para plantar sementes
e aguardar a floração. O tempo é muito lento para os que esperam, muito rápido para os que têm medo, muito longo para os que lamentam, muito curto para os que festejam, mas para os que amam, o tempo é a eternidade. Meninos, tudo de bom. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, obrigado.